Boa noite, queridos. Deus abençoe tua vida poderosamente. Você que está caminhando conosco nesse estudo bíblico de Juízes. Nós temos aprendido muito nesse tempo estudando sobre Gideão. Você que ainda não acompanhou os outros estudos bíblicos, se você só acesse então aqui a lista da playlist, você vai ter acesso aí a todos os estudos bíblicos sobre o livro de Josué, também um pouco de Êxodo. E agora nós estamos estudando também Juízes. Está sendo muito bom, porque nós estamos aprendendo através da história de Gideão a como ofertar a nossa vida, a como colocar a nossa vida diante de Deus com todo o nosso coração. Então já peço a você, deixe seu like, compartilhe essa live, mande para mais pessoas e diga para mim, para os nossos irmãos queridos, que nós estamos unidos na presença de Deus. Louvado seja Ele, esse Deus maravilhoso que nos ensina em todos os momentos da nossa vida a amar e a bendizer também esse nome poderoso do Senhor. Pegue sua palavra comigo em Juízes capítulo 7. Juízes capítulo 7. Na verdade, pegue Juízes capítulo 6. Juízes 6. Semana passada nós terminamos o estudo aprendendo um pouco sobre o que Deus pediu a Gideão, de que ele pudesse então oferecer um sacrifício a Deus, mas depois de quebrar o altar de Baal e construir ali um altar do Senhor com a madeira da carroça dos bois de seu pai, sacrificando também o novilho de segunda cria, fazendo referência a ele mesmo, porque ele era o filho mais novo. Lembrando que antigamente, quando você fazia um sacrifício, normalmente você fazia o sacrifício pela lei do Levítico do primogênito entre os rebanhos. Aqui Deus pede para que Gideão ele sacrifique um sacrifício da segunda cria, que seria uma novilha. Assim como ele era o mais novo da casa de seu pai, o improvável, o último, assim Deus também utiliza quebra o protocolo do ritual para lembrar então a Gideão de que Deus também aceita a oferta do último, a oferta do pequeno e daquele que é fraco. Fazendo referência também, de alguma forma indiretamente aqui, esse texto nos remete a Jesus que diz que os últimos serão os primeiros. E aqueles que são os primeiros serão os últimos, porque o Senhor escolhe quem Ele quer, na hora que Ele quer e quem Ele quer. Portanto, então, Gideão, que é considerado um homem medroso, o homem mais pequeno da sua tribo, o último da casa de seu pai, é tirado do meio da sua covardia, do meio do seu escondimento da noite mais escura da vida, enquanto os madianitas estão destruindo todas as plantações, para se colocar então à frente dos exércitos de Israel, se colocando à frente então de todos aqueles que estão na sua presença, na presença de Deus. É muito lindo isso, porque isso dá esperança para nós, de que também nós somos chamados, independente dos nossos méritos. Deus olhou para nós e viu algo que nem nós vimos. No capítulo 7, então, no capítulo 6, versículo 33, nós vemos então aqui Gideão, que o Senhor diz a ele: olha, eu quero que você então convoque as armas. Você vai liderar o meu povo para libertá-lo da escravidão, da opressão dos madianitas que chegavam, colocava fogo em tudo, destruía, e o povo estava passando fome, porque já não tinha mais o que comer. Depois que então o Senhor pede para que Gideão sacrifique e coloque um altar no lugar onde tinha um altar de Baal, onde acontecia os sacrifícios infantis, onde sacrificavam as crianças e aonde também aconteciam os rituais sagrados de prostituição sagrada da deusa Astarte, Gideão quebra o poste sagrado que estava do lado e quebra também destrói o altar e constrói um altar para Deus, e então o povo volta de novo a buscar essa adoração. Ele vai ser conhecido então como Jerubaal, ou aquele que contenda contra Baal, aquele que luta contra Baal. Isso é muito importante para nós, porque nós começamos a compreender nesse texto já a graça de compreender que Deus, Ele, o tempo inteiro, está dizendo: não é com as suas forças, sou eu que vou fazer tudo. Mesmo você estando com medo, eu vou ser o teu refúgio e a tua proteção.
ele vai ser chamado como Jerobaal, porque é aquele que contenda contra Baal, ou aquele que destrói o altar de Baal. Quer dizer, estará sempre em guerra contra a idolatria. Se nós podemos falar algo sobre Gideão, nós podemos falar sim que Gideão é alguém que descobriu na sua vida o verdadeiro sentido da adoração. Então a palavra diz para nós no capítulo 6, versículo 33 de Juízes o seguinte: Todo Madiã, Amaleque e os filhos do Oriente se reuniram e, atravessando o Jordão, vieram acampar na planície de Israel. O Espírito do Senhor revestiu Gideão. Ele soou a trombeta e Abiezer se agrupou à sua retaguarda. Gideão enviou mensageiros a todo Manassés, que também se agrupou à sua retaguarda, e enviou mensageiros a Aser, a Zabulon e a Neftali, e eles subiram ao seu encontro. Então Gideão disse ao Senhor: Se verdadeiramente queres livrar Israel por meu intermédio, como disseste, eis que colocarei um velo de lã na eira. Se o orvalho cair somente sobre o velo, e todo o terreno estiver seco, então sabereis que livrarás a Israel por minha mão, como disseste. E assim fez. Quando Gideão se levantou no dia seguinte, de madrugada, torceu o velo de lã do orvalho dele e tirou uma taça de água. Gideão disse ainda: Que tua cólera não se inflame contra mim, se falo ainda uma vez. Permite que eu faça uma última vez a prova do velo, que nada fique seco, senão apenas o velo, e toda a terra ao redor se cubra de orvalho. E Deus fez assim essa noite. Só o velo de lã estava seco, e havia orvalho em toda a terra. Presta atenção aqui. Gideão, ele faz uma prova, ele quer ter discernimento. Ele quer pedir ao Senhor para que o Senhor possa dar a ele uma prova de que ele está com Gideão e com o seu exército. Preste atenção que já sozinho, os madianitas já faziam estrago em Israel, agora eles se aliaram aos amalequitas, os amalecitas, também pode ser chamados assim, que eram inimigos de Israel. E agora eles estão acampados em volta de Israel, pronto para poder destruir e acabar com tudo. Aqui a ideia é de ter um extermínio, um genocídio, acabar com todo o povo. E aqui Gideão então vai pedir a Deus a prova de que o Senhor está com ele, de fato, depois de tudo aquilo que ele vivenciou. Eu vou colocar uma imagem aqui para você, para que você talvez possa mais ou menos ter uma ideia. Não está muito nítida, mas Gideão, ele faz isso aqui, ó, tá vendo? Ele pede a Deus, ele pega uma lã de um carneiro e fala: Senhor, eu quero colocar essa lã aqui, o orvalho vai cair. Eu quero pedir para que o Senhor, que o orvalho caia só sobre a lã e não caia em volta, e assim eu saberei que o Senhor está comigo. E no outro dia ele pede o contrário, ele pede para que Deus possa fazer com que o orvalho caia sobre toda a terra em volta do lã e que a lã fique seca. E olha só o que acontece. Na primeira vez a palavra diz então que a lã se encharcou de orvalho, que ele pôde então tirar aqui uma taça uma vasilha de água com a lã da ovelha, e no mesmo lugar aonde o anjo apareceu para ele, no mesmo lugar ali perto do lagar, do lado da eira, aonde se fazia, onde se guardava e onde se batia também aí o trigo. Se por um lado Deus encontra ele no lugar errado, malhando o trigo no lugar errado, agora Deus faz um milagre acontecer, quer dizer, o sinal na eira para dizer: Gideão, você vai poder voltar para a eira, no lugar aonde é para você de verdade malhar o trigo. Lembre-se que Gideão malhava o trigo no lagar, aonde fazia o lagar das azeitonas e também onde fazia o vinho. Não é lugar de fazer isso, de malhar trigo. O lugar de malhar trigo é na eira, quer dizer, perto do celeiro. Então, se você olhar aqui, você vai ver aí já um forcado, né, ou um rastelo e a carroça do lado, né, aonde Gideão ele traz aí o seu trigo. Então, o que Deus está falando para nós nesse texto? Preste atenção. O sinal que Deus dá é na terra aonde foi a tua destruição e ao mesmo tempo teu medo maior. Isso é muito lindo, porque quando nós olhamos para esse texto, nós compreendemos algo ainda mais profundo. Deus, ele está entregando sinais para Gideão, fazendo chover em volta o orvalho, mas não molha
a lã da ovelha, e depois ao contrário, ele molha só a lã da ovelha e não faz chover em volta. O que significa isso? Significa que Deus, ele é aquele que tem poder sobre aquilo que é impossível, sobre as leis da natureza. Então, Gideão agora entende que o Senhor está com ele. Então aqui, a palavra no capítulo 7 continua dizendo ainda mais, vamos à frente, diz o seguinte: então ele toma força, ele toma coragem de ver que o Senhor está com ele, ele vai dizer: então Jeroboão se levantou de madrugada, Gideão isto é, bem como todo o povo que estava com ele, e veio acampar em En-Arod. O acampamento de Madian se achava ao norte ao seu pé, na colina de Moré, no vale. Então o Senhor disse a Gideão: o povo que está contigo é numeroso demais para que eu entregue Madian nas tuas mãos. Israel poderia gloriar-se disso às minhas custas e dizer: foi a minha própria mão que livrou. Agora, pois, proclama aos ouvidos de todo o povo: quem estiver tremendo de medo, volte e escape pelo monte Galaade. 22 mil homens voltaram e restaram só 10 mil. A princípio são 22 mil homens que se colocam, né? São mais de 30 mil homens que se colocam, 32 mil homens ao total, se reúnem junto com Gideão. E Deus fala: não, é muita gente. Eles podem depois não se lembrar que fui eu que dei a vitória para eles. Então agora vamos fazer o seguinte: diga a eles, quem tiver com medo pode voltar para casa. 22 mil homens voltaram para sua casa. Agora, pois, então disse o Senhor a Gideão: este povo ainda é muito numeroso. Tipo, 10 mil é muita gente ainda. Faze-os descer à beira da água e lá provarei para ti. Aquele que eu disser, esse irá contigo, esse irá contigo. E todo aquele que eu disser, este não irá contigo, não irá contigo. Gideão fez, pois, todo o povo de descer à beira da água, e o Senhor lhe disse: todos aqueles que lamberem a água com a língua, como um cão faz, quer dizer, colocar a cabeça na água e beber a água diretamente, né? E, todos aqueles que lamberem a água com a língua, como o cão faz, porás a um lado, assim como todos os que se ajoelharem para beber. O número daqueles que lamberam a água, levando a mão à boca, foi de 300. Todos os outros se ajoelharam para beber. Quer dizer, alguns se ajoelharam e bebiam assim, olhando para baixo. Outros olhavam para a água. Mas somente 300 homens ficaram em pé e bebiam a água assim, ó. Pegava a água aqui embaixo, em vez de olhar para baixo, fazia assim, ó. Bebia olhando, observando, vigiando, não olhando para si mesmo, não olhando para o problema, olhando ao redor, fazendo guarda ao seu irmão, fazendo vigia àquele que estava do seu lado. Somente 300. De 10 mil, somente 300 fizeram isso. Olha só, tem aqui essa imagem que eu quero mostrar para você, para mais ou menos mostrar o que é. Olha só, esses aqui estão bebendo, veja, que 2 estão com as mãos no chão, bebendo diretamente na água. Um consegue trazer a água na boca, mas ainda está com a cabeça voltada para o chão. Enquanto esse que está em pé, ele está em prontidão. Ele bebe água em prontidão, pronto para aquele que vai vir para a guerra. E é justamente desses aqui, somente 300 que vão estar. Somente 300 que vão estar nessa presença, né? O Luquinha está aqui do lado, vocês não ligam não, porque ele está cantando aqui. Espero que não atrapalhe também você. Mas olha, isso aqui é já um ensinamento para nós que a batalha espiritual nos ensina. Quando Jesus ensina para nós que nós temos que estar atentos, que nós precisamos de estar atentos a vigiar e orar, é justamente essa a realidade aqui. Nós precisamos de ter um olhar constante, mesmo quando estamos com sede, de olhar para aqueles que estão aqui. Então, veja, o Senhor reduz esse exército. E o número daqueles que lamberam a água levando a boca foi de 300. Todos os outros se ajoelharam para beber. Então o Senhor disse a Gideão: é com os 300 que lamberam a água que vos salvarei e entregarei Madian nas suas mãos. Que todo o resto volte para suas casas.
Tomaram as provisões do povo e as suas trombetas, e depois Gideão despediu todos os israelitas, cada qual para a sua casa. Vamos fazer aqui mais ou menos uma ideia do tamanho do exército dos madianitas, tá bom? A palavra diz para nós, no capítulo 8, Juízes capítulo 8, 10, diz assim: Ora, Zeba e Zalmuna estavam em Carcor, e com eles cerca de 15.000 homens. Estes foram todos que sobraram dos exércitos dos povos que vinham do leste, pois 120.000 homens que portavam espada tinham sido mortos. Então, o tamanho do exército dos madianitas, dos inimigos de Israel, era em torno de 135.000. Soldados iniciais, né? 32.000, então vamos colocar. Vamos fazer a conta, tá? 135.000 contra 32.000 soldados israelitas. 135.000 soldados dos madianitas contra 32.000. Então nós estamos falando aí de 100.000 a mais, tá? Bom, 32.000 soldados israelitas contra 135 daria em torno de 4 soldados para cada guerreiro. Então você lutaria com 4 soldados, tá bom? Então aqui você tem uma certa desvantagem, mas uma desvantagem pequena, tá? Mas o Senhor fala, não, é muita gente, vamos baixar, né? Eu não quero esses 32.000 não, vamos baixar aí. 22.000 que tá com medo volta para casa, e voltaram. Então agora já são 10.000 israelitas contra 135.000 israelitas, somando aí 13 soldados e meio para cada guerreiro israelita. De 4 você passou para 13, tá certo? Mas aí quando Deus fala para Gideão, não, é muita gente ainda, eu quero que você reduza para menos. Aqueles que beberem a água de pé, em prontidão, vai ficar. Quem beber água olhando para baixo e pensando em si mesmo, vai embora para casa. Desses 10.000, somente 300 fica. Então vamos fazer a conta. De 300 soldados israelitas contra 135 dá quanto? Dá 450 inimigos para cada soldado. Então no final das contas, um soldado, meu Deus, isso é muito forte. Um soldado de Gideão valia por um batalhão. Cada batalhão era em torno de 450 a 500 soldados, já dava um batalhão. Então um soldado de Gideão valia como um batalhão. Então nós estamos falando aqui de 135.000 soldados inimigos contra 300 soldados. O que eu quero dizer com você? A maioria estava do outro lado, fisicamente, e a minoria, humanamente, aqui desse lado. Mas aos olhos humanos, sim, era derrota e massacre na certa. Mas nos olhos de Deus, não importa o tamanho do inimigo, não importa a quantidade, não importa o poderio, não importa os carros, não importa as espadas e os armamentos bélicos que possuem. Porque quem está com Deus tem a maioria. Eu estou dizendo para você que muitas vezes você pode estar passando pelo vale, que você pode estar passando pela situação mais difícil como Gideão estava passando, e pode acontecer que no teu coração você sinta que você não vai conseguir continuar combatendo. E eu quero dizer para você que mesmo se o seu inimigo for 450 vezes mais do que você, Deus te dará a vitória, porque você, quando está debaixo da sombra do Altíssimo, quando o Senhor combate a teu favor, não existe ninguém capaz de poder parar aquele que está debaixo da unção de Deus. Eu quero dizer para você, irmão de anjo, você que me acompanha nesse canal, se você se colocar a caminho, você vai fazer parte desse exército, porque a maioria pode ser um só contra 450. Você vai vencer porque o Senhor está contigo. O que resta a nós é que nós tenhamos a capacidade de ter esse olhar, de nos levantar e obedecer à voz do Senhor, que vem em nosso auxílio. A história de Gideão vai nos ensinando então que Deus, ele conhece as nossas fraquezas, ele sabe que nós somos seres humanos e que nós precisamos do seu auxílio, e por isso que muitas vezes ele dá sinal, como deu sinais a Gideão a partir do novelo, fazendo com que caísse o orvalho só no novelo e não na terra, e depois só na terra e não no novelo. Mas Deus, ele quer mostrar para nós que ele vai dar a vitória. Veja o que diz o Salmo
27, que eu gosto muito. Esse salmo que eu rezo todos os dias quando me levanto, ele diz assim, ó. Salmo 17. Ainda que 27. Salmo diz assim: ainda que um exército acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que uma guerra estoure contra mim, mesmo assim, estarei confiante. Por quê? Pois ele me oculta na sua cabana no dia da infelicidade e me esconde no segredo da sua tenda. O que significa isso? O refúgio. Aqueles que se refugiam no Senhor. São como um monte de Sião que não se abalam, mas permanece para sempre. Eu quero declarar na tua vida, se você tem passado por tribulações e por guerras, saiba que Deus se levanta para te colocar de pé. Eu quero orar por você. Eu quero pedir que nesse momento o Senhor possa derramar sobre a tua vida, sobre o teu coração, encher o teu coração de fortaleza, e que o Senhor possa derramar sobre a tua vida cada vez mais a certeza deste amor, e que você possa fazer parte desse exército de Gideão, esse exército de São Miguel, de irmãos de anjos, que são fracos, mas que colocaram a sua fraqueza nas mãos do Senhor, a sua confiança nas mãos do Senhor. Pode ser que nós somos poucos. Nós somos poucos aqui no canal, mas basta poucos com o coração sincero para poder fazer um regaço, para botar terror no inferno. Nesse Natal, o Rei escolheu você. Por isso que nós todos os dias às 22 horas estamos fazendo esse retiro de Natal com Miguel. Por quê? Porque nós reconhecemos como Miguel que não é nas nossas forças, mas é na força dele, do Senhor, que nós vencemos as nossas guerras. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Compartilhe se você gostou. Diga para mim aqui nos comentários o que tem feito, o que você tem vivenciado nesse estudo bíblico. E semana que vem estamos juntos. Um abraço para você. Deus abençoe poderosamente a tua vida. Estamos unidos no Senhor.